E esse editorial é muito interessante. Ele é muito interessante porque ele diz assim, são palavras que definem verdadeiramente, não completamente, mas definem verdadeiramente o pensamento, não apenas da Folha, mas desse mundo que, como a Folha definiu ali no final, iluminista, né, com pensamento iluminista, aquela ideia que veio ali pregada na segunda metade do 18, mas que acabou que foi colocada em prática ao longo do 19. E essa matéria é uma matéria que é muito curiosa. Esse editorial é muito curioso, porque a Folha, você pode colocar a matéria lá de novo, Celino, porque eu vou acabar tendo que reler a matéria, né, pegando ali os pontos da matéria, para a gente poder ir batendo aqui, né? Se olha só, começa assim: as liberdades então vamos lá, as liberdades, 2 pontos, de empreender e de apropriar-se dos frutos do trabalho sem sofrer embaraços do governo. Compõe o Graal, né? Graal é aquele, né, mítico, né? Graal é aquilo que você almeja buscar, né? Aquele objeto que você vive perseguindo ele para alcançá-lo. Então, o que a direita, assim, sonha em alcançar? Pelo que a direita está sempre lutando? Empreender e apropriar-se dos frutos do trabalho sem embaraços do governo. Isso é o Graal da direita, né? Então, aqui é a leitura da Folha, né? Parte dessa corrente, né, de quem persegue esse Graal, vocifera, né, contra outras manifestações do livre-arbítrio individual, como as de adotar orientações não heterossexuais, consumir drogas e abortar. Nesse ponto, direitistas reivindicam a mão pesada do Estado. Então, o que a direita está querendo? O que a Folha está querendo dizer? A Folha está dizendo assim: olha, a direita, ela privilegia as liberdades individuais num aspecto, mas em outro aspecto, ela não quer um privilégio do indivíduo acima do Estado. E daí a Folha vai fazer isso com a direita, depois vai fazer isso com a esquerda, e depois de mostrar a direita e a esquerda, a Folha vai mostrar, por isso nós da Folha, são os iluministas, né, como eles estão colocando, né? Por isso nós da Folha, nós não fazemos assim, né? Nós somos melhores. Então a gente não faz nem como a direita, nem como a esquerda. A gente faz assim, ó. Aí eles pegam e explicam como eles fazem. E daí, como o editorial é pequeno, né? A gente acabou decidindo o seguinte: vamos fazer um desenho, vamos desenhar essa lógica da Folha. E daí a gente bolou aqui, então, alguns desenho, né? Como fosse um PowerPoint aí. Chamamos o Deltan Dallagnol, fizemos aqui um PowerPoint, né? Fizemos um PowerPoint. Então vamos lá, Celene, vamos botar o PowerPoint na tela aí. Vamos. Chama o Deltan aí e bota o PowerPoint na tela. Pode botar o PowerPoint, e daí eu vou olhando aqui no celular, e daí eu leio. Isso, beleza. Então, o que a gente fez aí, ó? A gente colocou o PowerPoint, esse PowerPoint está dizendo assim. Eu coloquei esse título maravilhoso: Espectro Autista da Política Moderna. Esse é o nome que a gente está dando aqui para a nossa análise da Folha. Porque o que é o espectro autista da política moderna? Autismo, caso você não saiba, é uma expressão que foi criada, né, por um psicólogo, psiquiatra, que é um termo para definir uma forma de atuação. Então, o autismo vem de auto, né? É aquela atenção voltada para dentro. Então, quem é o autista? O autista é aquela pessoa que tem um problema, e esse problema de saúde mental faz com que ele volte-se, né? Ele volta a sua ação, ao invés de ser uma ação voltada para o mundo, é uma ação voltada para ele mesmo. Então, não, pode pular. Então, o espectro autista não é zoeira, não. Parece é até engraçado nessa expressão, mas eu quis usar uma expressão literal. É o espectro, né? Ou seja, você tem ali toda uma gama que você precisa analisar ela em diversos pontos diferentes. É um espectro, né? Ele vai mudando como se fosse um prisma de cor. Ele é autista porque ele é voltado para dentro, e é um espectro autista da política, mas não é da política em geral, porque se você fizer isso com Aristóteles, por exemplo, não funciona. Esse é o espectro autista da política moderna. É o espectro autista da política moderna. Então vamos ver lá. O espectro autista da política moderna, né, definido pela Folha, ele tem 3 campos. Ele tem um campo da direita, tem um campo da esquerda e tem um campo da Folha. A Folha ela é especial. E então eu fiz aqui uns gráficos, né? E esses gráficos aí ilustrados vão nos ajudar a entender a visão da Folha para que tudo fique bem claro aqui. Aí no nosso gráfico eu vou utilizar 2 cores, a cor azul e a vermelha. Nenhum motivo especial.
estético mesmo. O azul vai representar o indivíduo e o vermelho vai representar o Estado. Então, pode colocar a primeira imagem aí, Celino. Então, lá de acordo com a Folha está dizendo assim, a direita, de acordo com a Folha, é um lado, né, é um campo desse espectro no qual, na economia, em matéria de economia, a direita acredita que o indivíduo ele deve se sobrepor, né? Então ele deve ser colocado por cima do Estado. E tudo aquilo que é colocado por cima, né, tende a majorar a sua atuação e assim acaba por suprimir a atuação do outro. Então, no espectro autista da política moderna, de acordo com a Folha, a direita na economia ela quer o indivíduo, né, que está aí azul, né? O indivíduo esmagando ali o Estado. Então, o Estado ele não vai desaparecer, né? Mas ele vai ficar pequenininho lá no meio. Então, na economia, o individual ele vai tá muito maior. Mas a direita, ela acredita e ela quer, né? Ela solicita que no campo da moral o Estado seja maior e não o indivíduo. E aqui a Folha faz uma observação que não é uma observação errada, não. Não é uma observação errada, não. A Folha não está distorcendo a leitura, não. Porque o espectro autista da política moderna mostra para nós que a direita realmente crê nisso. A direita ela é totalmente pró-liberdade individual nos campos da economia. Porque nos campos da vida pessoal, ela não quer que você seja senhor de si. Ela não quer que você seja senhor de si. Ela não quer que você comporte-se sexualmente como você quiser. Ela não quer que você trate o seu corpo como você quiser. Ela não quer que você saia na rua como você quiser. Então, nos campos relacionados à moral, principalmente em questões relacionadas a sexo, a direita tem um pacotinho, que é o pacote certo. Qual o jeito de transar certo, né? Qual o jeito de me alimentar, me nutrir corretamente? Então, você tem um monte de coisas que são as coisas certas. Tem as erradas e as certas. As certas são as da direita. E a direita acredita e ela luta para que todo mundo se comporte como ela. Então, a direita, ela crê que o homossexualismo é errado, né? Então, ela defende que o homossexualismo é errado. Então, ela não quer que você seja mais gay. Ela quer que você deixe de ser gay. Né? Aí você fala, não, mas eu não sou de direita, não, eu sou de esquerda. Ah, não tô nem aí, né? O jeito certo é esse. Então, a direita, no campo moral, ela quer que todo mundo concorde com ela. E ainda que não concorde, que se comporte de acordo com ela. Na religião, na sexualidade, nos costumes, né, na vestimenta, na forma de se vestir, na forma de se portar do seu corpo. Então é verdade isso mesmo. É verdade. Você veja que grande parte da luta, da pauta da direita hoje, você pega aí a luta da direita na política, eles sempre lutam em campos morais. Né? Está sempre falando ali de sexo, né? 70% do discurso da direita é sexo, coisas relacionadas a sexo. É sexo, aborto, drogas. Aí você fala, pô, beleza, se você tem uma política de sexo, de aborto e de drogas, é só você não fazer. Não, a política da direita não é para a direita. A política da direita é para a esquerda. Eles querem que a esquerda se comporte de acordo com a direita. Tá, mas como que eles vão fazer isso? Como que eles vão conseguir fazer isso? Por meio do Estado. Então, por isso, o campo moral da direita, a prevalecência é vermelha. Tá vendo aí na nossa ilustração? O Estado, no campo da moral, ele é mais forte. Você tem que ter leis contra o aborto, você tem que ter leis pró-arma, você tem que ter leis em favor, enfim, todas as pautas que eles defendem, que são pautas do campo moral, eles querem fazer isso por meio do Estado. Então, é verdade, a direita, não é que a direita ela é pró-liberdade individual, ela é pró-liberdade individual nas questões econômicas. Na questão moral, ela é pró-Estado. Desde que o Estado seja de direita. Se o Estado for de esquerda, aí não, ela é pró-liberdade individual. E a próxima, né, a próxima ilustração aí é a definição que a Folha coloca ali para a esquerda. Aí a Folha diz assim: setores da esquerda tendem a ser a imagem espelhada desse paradoxo. Ao valorizar liberdades sexuais, reprodutivas e alucinógenas,
mas exigir intervenções e proibições na economia. É verdade também. Então, aqui a Folha também acertou, né? Então, a Folha está dizendo assim, a esquerda é o contrário da direita, né? A esquerda, ela quer o seguinte, aí tá... Não, você colocou o próximo gráfico? Então, sim. Não, o próximo gráfico está errado. O próximo gráfico é justamente a inversão, né? A esquerda, ela acredita que a moral é o inverso, né? Na moral, o Estado é mais forte, né? O Estado tem que ser predominante. E na economia, a esquerda... Não, peraí, desculpa. Né? Setores da esquerda tendem a ser a imagem espelhada desse paradoxo. Ao valorizar liberdades individuais... sim, eu inverti o nome ali embaixo, tá certo, né? Eu inverti o nome ali embaixo. Não, então o gráfico tá certo. Falei que estava errado, mas não tá, não. Então, para a esquerda, no campo da moral, tá certinho, desculpa, eu que tô me confundindo. Então, a esquerda, no campo da moral, do jeitinho que está no gráfico ali, ó, a esquerda acredita que na moral, o indivíduo, ele predomina. O indivíduo predomina. Então, o indivíduo da esquerda, no campo da moral, ele define tudo. Se a pessoa quiser ter o comportamento sexual que quiser, ela pode. Se a pessoa quiser abortar, ela pode. Se a pessoa quiser usar droga, ela pode. Ela pode fazer o que ela quiser no campo da moral, porque ela é absoluta. Só que na economia não. Na economia, a esquerda ela defende a intervenção do Estado. Então, desde tabelamento de preço, né, que é uma coisa bizarra que a gente está vendo aí, que é possível que volte a acontecer, né? Tabelamento de preço, governo controlando a Petrobras, governo controlando toda a política energética, né? O governo controlando todas as etapas da economia. Então, quando você olha para a direita e para a esquerda, você fica naquela dúvida, né? Poxa, afinal, vocês querem liberdade ou não? Afinal, vocês querem uma predominância do indivíduo ou uma predominância do Estado? Realmente complicado, né? Realmente é complicado. E a Folha? O que a Folha pensa? Então vamos para o próximo aí, Celino. O próximo é engraçado, né? A Folha, o legal é o jeito que eles falam, né? Eles se veem assim como incríveis, né? Eles falam assim, por isso, esta Folha toma em sua integralidade a doutrina. Olha as palavras como mudam, né? Integralidade, doutrina, que valoriza as liberdades individuais. Então, a Folha toma em sua integralidade a doutrina que valoriza as liberdades individuais. Qual é o nome disso? Isso tem um nome na ciência política, isso tem um nome na filosofia, né? Isso é liberalismo. Isso aí na política, na definição política, né, que você vai pegar ali a partir da segunda metade do século XIX na Inglaterra, com homens como o John Stuart Mill, eles vão definir, né? Liberalismo é justamente isso daí. É uma política onde a liberdade individual ela é levada na integralidade, tornando-se uma doutrina. Você passa em cima dessa doutrina desenvolver todas as áreas do pensamento. Por isso que o liberalismo, até hoje, ele não está assim completo. Você não pode dizer, o liberalismo é isso. Não, o liberalismo tem a sua doutrina, tem a sua definição bem estabelecida, mas ele ainda está sendo aplicado. Então, cada novo setor que aparece na vida social, ele precisa ser aplicado à luz do liberalismo. Né? Então, a Folha define muito bem, ela só não entregou o nome, né? Tinha que ter colocado assim, entre parênteses, liberalismo. Por isso, esta Folha toma em sua integralidade a doutrina que valoriza as liberdades individuais, pois é em seu conjunto que ele tem feito avançar, aí começa a fazer a propaganda do liberalismo. Então, para a Folha, como tem que ser a moral? Na moral, o indivíduo tem que ser pleno, né? Então, liberdade total para o indivíduo no campo da moral. Quer usar droga, usa. Quer abortar, aborta, né? Religião que você quiser, sai na rua do jeito que você quiser, trata as pessoas do seu convívio da forma que você quiser. Se você quiser criar o seu filho, cria. Se você achar que o seu filho é do Estado, que seja. Então, ali, você liberdade total no campo da moral. E no campo da economia? Aqui tem um ponto muito curioso. Eu coloquei aí porque eu sei o que a Folha pensa, né? E eu sei o que o liberalismo prega. Mas é muito curioso você ler esse editorial, porque esse editorial é assim. No começo, eles falam o que a direita pensa em economia e o que a direita pensa em moral. Depois eles falam o que a esquerda pensa em economia e o que a esquerda pensa em moral. Depois, quando chega na parte de falar do liberalismo, eles só falam da moral. Eles não falam da economia. Esse editorial não fala o que esta Folha pensa sobre a economia. Eles não falam.
Né? E por que eles não falam? Eu digo para vocês porque eles não falam. Porque se eles forem falar isso daqui, vai dar uma treta desgraçada. Porque, na verdade, eles, se forem defender a visão liberal da economia, eles vão ter que ser contra a política do próprio governo PT. Eles vão ter que ser contra, porque a política da esquerda está muito bem definida aí por eles. Ó. A esquerda, o pensamento econômico da esquerda é o pensamento econômico deste governo, que é esse pensamento econômico que está aí. Ó. O Estado tomando todas as decisões e o Estado fazendo as coisas. Então, a Folha, né, esta Folha, como eles estão dizendo, esta Folha não pode concordar com a política econômica deste governo que está aí. Então, a Folha, ela simplesmente não fala da economia. E ela passa aqui 6 parágrafos falando só da moral. E daí, o que que a... Tá, ok, então vamos lá. O que que a Folha pensa? A Folha não é nem como a direita e nem como a esquerda. Então, vamos ver. O que que a Folha pensa sobre a moral? A Folha pensa o seguinte, que o Estado proíba menos e, em contrapartida, eduque mais. Que intervenha nos casos em que o exercício de liberdade por uma pessoa interfira no direito de outra. O uso recreativo de drogas, como a maconha, legalizado. Os malefícios do consumo devem ser alertados pelo Estado. Reprimir o tráfico de drogas, encarcerando multidões, isso não dá certo. O que mais? Aborto deve ser uma opção. O que mais? Eutanásia, nos casos de decisão consciente, tem que ser permitidos. Ou seja, a Folha, ela é totalmente a favor da liberdade individual, no campo moral, né? Sim, então, o que ela pensa? Ela pensa exatamente como a esquerda. Ela quer, na verdade, que no campo da moral, as pessoas façam o que quiser. Então, qual a diferença do pensamento liberal da Folha para o pensamento social da esquerda? Nenhum. E no campo da economia? No campo da economia, vamos lá, o que a Folha defende? A Folha defende liberdade total na economia, tem que defender o liberalismo. Que ela não está dizendo isso aqui, mas é claro que ela pensa assim, tem que pensar assim, porque o liberalismo pensa assim. Eu quero liberdade total na economia. A pessoa investe na área que ela quiser, ela não vai ser tolhida pelo governo, não vai ser sobretaxada pelo governo, liberdade absoluta. Então, muito legal, né? Direita fica de um jeito, a esquerda de outro, e a Folha não. A Folha é a liberdade completa. Só que a gente tem um problema. No estado que a gente está hoje, né, o estado de coisas que está o Ocidente, a gente sabe que esse mundo da Folha é um mundo idílico. É igual quando você lê lá Milton Friedman, né? É belíssimo, mas é totalmente idílico. Aquilo não tem como ser aplicado. Então, como nós conseguiremos viver num mundo como esse mundo da Folha? Com a liberdade individual plena no campo da moral e com a liberdade individual plena no campo da economia. Bota aí o próximo. É assim. Este é o estado da Folha. Esse é o estado que a Folha quer. Então você vê que a Folha fala assim, né? Olha só, que o Estado proíba menos, em contrapartida, eduque mais. Cara, isso é pior do que o pensamento da esquerda, bicho. Ou seja, a Folha... Isso aqui, por que eu achei esse editorial maravilhoso? Porque esse editorial, ele é um suco de liberalismo. Esse editorial, ele explica para você assim, e por isso que a gente está desenhando, ele explica para você desenhado o que é o liberalismo. O liberalismo é uma política que, para ser aplicada, precisa do socialismo. Precisa de um Estado social forte, autoritário, poderoso, para obrigar todo mundo a ser livre. Então, a única forma de você ter liberdade total do indivíduo no campo da moral e liberdade total do indivíduo no campo da economia é você tendo um Estado gigantesco que englobe o indivíduo e a sociedade. E esse Estado obrigue todo mundo a ser livre, que é justamente o que nós vivemos no Brasil. No Brasil, a gente tem um poder legislativo e um poder judiciário que está empurrando por goela abaixo que você vai ser livre sim, seu desgraçado. Tá aí desenhado. Se alguém não tinha compreendido. Né? Eu acredito que eu acredito que todo mundo tinha compreendido, mas a gente queria desenhar só para sacanear a Folha aqui, para deixar a coisa um pouquinho mais gritante, né? Então, gente, não caiam nessa balela do liberalismo, isso é conversa. A melhor definição de liberalismo é aquela lá do Newman, né? Liberalismo é antidogmatismo.